Já tem alguns dias, semanas até, nós conversamos a respeito de um texto que nós lemos em Lucas 11, 9 a 13. Eu quero ler com você Mateus 7, que é o mesmo texto, no Sermão da Montanha, Mateus 7, 7, olha, fácil de lembrar, Mateus 7, 7 até o 11. Jesus, ele disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. E em Lucas 11, 9 a 13, o mesmo texto fala para nós do que Jesus está falando. Ele está falando não somente sobre pedir, buscar, bater para qualquer coisa. Deus ouve, Deus responde, Deus atende, Ele abre a porta para qualquer coisa que pedimos. Mas Ele está falando de uma coisa especial. Então veja, Lucas 11, 13 diz assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quem pedir o Espírito Santo vai receber. Então nós precisamos orar diariamente. Faz parte do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Ele. É o meio que Deus criou para nos comunicarmos com Ele. Nós podemos ouvir a voz de Deus de várias formas, de várias maneiras. Deus se comunica conosco. Para falarmos com Ele, a oração é o meio que Ele criou para que nós aqui na Terra tenhamos acesso direto ao trono de Deus lá no centro do universo, no céu. E Deus, Ele diz que se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, Ele vai dar. Então nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é buscar, pedir, bater a porta. Se nós não fizermos isso, não vamos receber. Então a oração, ela é o meio pelo qual nós atingimos bênçãos maravilhosas. Buscando, pedindo, batendo a porta. E temos que insistir, temos que repetir, temos que perseverar em oração. Por quê? Bom, vou explicar algumas coisas para você. Talvez você já saiba algumas delas, talvez a gente vai rever, ou para alguns vão aprender algo novo. Eu creio que a oração é uma grande escola espiritual. A oração nos ensina e nos ajuda a crescer espiritualmente nos dons do Espírito, entre eles a paciência, a perseverança, a fé, a confiança em Deus. Nós crescemos em tudo isso quando perseveramos em oração. Então vamos dizer, você tem um problema, você tem que orar por ele uma vez, duas, três durante o dia. Se for um problema grande, 5 vezes durante o dia, por dias, semanas, meses, anos, o tempo que for necessário para que a solução e a resposta venha. Você não pode desistir e parar de orar enquanto não ouvir a resposta de Deus, enquanto não tiver a resposta. E a resposta de Deus geralmente não é o que nós gostamos, porque nós não estamos em sintonia com Ele. Nós somos pecadores e Deus é puro, santo e perfeito. Ele é totalmente sábio, Deus não erra. Então, a oração, ela nos ajuda a entrar em sintonia com Deus para entendermos a resposta dele. Bem, uma coisa que eu aprendi na minha experiência espiritual, no meu crescimento espiritual, Deus, ele só vai responder na hora quando uma oração é uma emergência. Se você está numa situação de emergência, pode contar que Deus vai te atender na hora. É um caso de vida ou morte. Naquele minuto, a resposta de Deus vai vir naquele minuto. Mas se não é emergência, se não é uma situação de vida ou morte, então senta e espera. Sente e aguarde. Porque Deus vai demorar para responder. Por quê? Tem motivos para isso. Eu aqui em casa, minha esposa, a gente já tem um apelido para Deus, né? Mais um nome, porque ele tem muitos, na Bíblia tem muitos nomes para Deus. Nós chamamos de Deus, é o Deus da última hora. É o Deus do último minuto. Se
Se o problema puder ser resolvido daqui 3 meses, não espere que ele vai se resolver antes. Vai ser no final dos 3 meses. É lá que Deus vai dar uma resposta. E há muitos exemplos bíblicos para isso. Muitos. Nós vemos muitas histórias onde a fé das pessoas foi provada e elas foram levadas ao extremo, ao limite. E quando estava num caso de vida ou morte, ou de emergência, Deus deu a libertação, Deus deu a resposta. Vou te dar 2 exemplos que eu gosto muito, ajuda a gente a entender bem. Atos, capítulo 12, conta a história de Pedro. Pedro, o rei Herodes colocou ele na prisão. Ele queria agradar os judeus. Então ele deixou Pedro ali e ele estava preparando para quando chegasse a Páscoa, fazer com Pedro o que fez com Jesus. Trazer ele diante do povo e dizer: o que vocês querem que eu faça com Pedro? Crucifica, mata. E ele ia matar Pedro. E assim Pedro ficou preso durante dias, semanas, talvez até meses. Deus podia ter libertado ele. A igreja estava orando por ele. Mas o anjo veio e libertou Pedro. Está aí uma tarefa de casa para você fazer hoje à noite. Leia com atenção cada versículo, devagarzinho ali, de Atos 12. Pedro recebeu a visita do anjo na madrugada do último dia. Na madrugada da manhã, está escrito lá, em Atos 12, que Herodes queria apresentar ele para os judeus para ser executado. Então, horas antes dele morrer, ser executado, ser julgado e condenado, o anjo vem e tira ele dali. Lembra da história de Elias lá no Velho Testamento? Tinha uma viúva que devia ser muito fiel a Deus. Ela e seu filho moravam sozinhos em Sarepta, e ela devia ser fiel a Deus porque Deus enviou o seu profeta Elias para a casa dela, para resolver o problema dela. Quando Deus enviou Elias lá? No último momento. No momento em que ela tinha só um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha, ia preparar o último pãozinho para ela e o filho comerem, e ela falou para o profeta, Elias que chegou ali, e a gente vai morrer, porque a gente não tem mais nada. É o fim. E Elias chega bem nessa hora. Elias ouve isso e fala assim: então tá bom. Ele falou inspirado por Deus. Prepara então para mim. Faz primeiro para mim. Olha só, Deus manda o profeta para fazer um milagre, para salvar essa mulher com seu filho. E a fé dela ainda é provada no último instante. Mas ela creu. E aí ela atende o profeta, faz o pão para ele. O que aconteceu? Elias ficou ali dias, semanas, meses, até anos, porque demorou 3 anos e meio para voltar, mais de 3 anos para voltar a chover. Elias ficou lá na casa dela e tinha óleo e farinha todo dia, não faltava. Ela não tinha que ir lá no supermercado comprar, brotava dentro do pote dela. Então veja, no último momento foi quando Deus respondeu ali, respondeu para Pedro, e tem tantas outras histórias, onde a gente chega num beco sem saída. O povo de Israel sai do Egito, Faraó vem atrás deles, de repente eles estão num beco sem saída. Montanha de um lado, montanha do outro, Faraó e o exército atrás, diante deles o mar. Não tem saída. E aí Deus abre o mar. É assim que as coisas funcionam na nossa relação com Deus. Nós temos que ter fé, perseverar e orar para que o milagre aconteça. Enquanto estamos orando, estamos crescendo em fé, em paciência, em perseverança, confiança em Deus. Agora, por que Deus faz isso? Então, vou chegar um pouquinho mais perto aqui para poder falar para você bem claramente. Quando nós oramos esperando a resposta de Deus, vamos enumerar algumas coisas. Primeiro, o que aconteceria com a nossa fé, com a nossa vida espiritual, se toda vez que nós tivéssemos um problema, pequeno, médio ou grande, nós orássemos e Deus atendesse imediatamente? Ele respondesse positivamente. Você ia se achar. Eu também. Estou podendo. Eu e Deus, ó, estamos juntinhos. Devo ser um santo. Eu falo, Deus me atende. Não é assim. Como que eu vou aprender que eu sou um pecador e preciso corrigir coisas na minha vida se tudo que eu quero eu tenho? Nós nos tornaríamos, espiritualmente falando, crianças mimadas. Que tem tudo. Aquele pai rico que dá tudo para o filho. O que vira o filho? Né? Vira aquela história que eu ouvi recentemente lá do Emirados Árabes, né? Um sheik.
Ele falou assim: meu avô andava de camelo, o meu pai andava de camelo, eu ando de Rolls Royce, o meu filho anda de Ferrari, o meu neto vai voltar a andar a camelo. Por que será? Né? Criança mimada, não teve que batalhar e lutar por aquilo que conquistou. Muito sábio esse homem. Então, espiritualmente falando, Deus não quer crianças mimadas, Ele quer homens e mulheres adultos, fortes espiritualmente falando, que cresceram, que têm fé, que têm força, que têm coragem, que têm a capacidade de, diante da adversidade, como Jó passou e como os amigos de Daniel passaram, ver o problema, olhar para toda aquela situação e dizer o seguinte: como Jó disse, mesmo que ele me mate, ainda assim nele confiarei. Olha o que é fé, que maturidade espiritual. Os amigos de Daniel, né? Misael, Azarias, Ananias, olharam para Nabucodonosor e disseram o quê? Olha aí, é o seguinte, se Deus quiser livrar a gente da sua mão, dessa fornalha, Ele pode. Mas mesmo que Ele não queira, se Ele quiser que a gente queime aí, a gente vai queimar, mas a gente não vai adorar a sua estátua. Olha que fé, que coragem. Isso é maturidade espiritual. E se você perceber, não tem a ver com idade cronológica. Tem criança que tem maturidade espiritual. E tem, infelizmente, pessoas aí na terceira idade que passaram uma vida dentro de uma igreja e não tem espiritualidade. Não tem maturidade espiritual. Não cresceu espiritualmente. É uma criança espiritual porque estagnou, não desenvolveu relacionamento com Cristo, não leu a Bíblia todo dia, não orou, não cresceu espiritualmente. Então, nós precisamos orar e perseverar em oração para crescermos espiritualmente. Deus está ensinando lições para nós com isso. Outro motivo. Quando nós oramos, nós temos uma expectativa. E achamos que Deus vai nos responder de certa maneira para resolver o problema. Se Deus nos respondesse imediatamente do jeito que é o correto, que é o jeito dele, muitos de nós ficaríamos irritados, bravos com Deus, não entenderíamos, não aceitaríamos a resposta e agiríamos como crianças mimadas. Então, o período de oração, por uma semana, 2, 3 ou mais, também é para nos preparar para a resposta. Porque quando a resposta vier, você orando todos os dias, você vai estar pronto para ouvir a voz de Deus, para receber essa resposta e para aceitar. E aí você vai dizer: agora eu entendo. Porque Deus vai modificando, trabalhando na nossa mente e no nosso coração para entender a resposta, para aceitar essa resposta. Então a oração diária, contínua, é muito importante nesse sentido. Outro ponto, a oração muitas vezes nos prepara para vermos que a resposta da oração está muito perto de nós ou até mesmo em nós mesmos. É verdade. E nós não percebemos. Antes de termos esse período de oração, o maior exemplo que eu acredito que existe foi o caso de Elias. Elias era um homem fiel a Deus, mas ele não era profeta e nem era para ser profeta. Deus não iria chamá-lo para ser profeta. A verdade é que Elias ficou indignado com a situação de Israel, viu o que Acabe e Jezabel estavam fazendo, e ele foi conversar com Deus. Se irritou e falou: o senhor não vai fazer nada? É o seu povo. Olha o que estão fazendo com o teu nome. Estão adorando Baal. E ele começou a questionar Deus e orar todos os dias, por uma semana, 2, 3. Esse período de oração foi ajudando Elias a crescer na fé, foi preparando ele, foi preparando ele para a resposta que era ele mesmo. Com esse período de oração, provavelmente ele deve ter jejuado também, ele estava buscando com intensidade, preparou Elias para ver que a resposta da oração era ele mesmo. Ele e Deus juntos iam fazer alguma coisa, e Deus falou para ele: Elias, então vamos lá resolver esse problema. É você e eu. Vai lá, fala com Acabe, fala que não vai chover até que eles abandonem esse Deus Baal aí. A gente vai resolver isso. E resolveu. Que homem foi Elias? E olha onde ele está hoje. Então, a oração com perseverança, com intensidade, ela tem poder. Ela é ouvida e atendida por Deus. Agora, nós lemos o texto que fala sobre o Espírito Santo. E o que mais necessitamos hoje é o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, é preciso bater a porta, pedir, buscar. Se não bater, não pedir, não buscar, não vai receber. Só vai receber
recebe. Quem busca, quem bate, quem pede. Se não fizer isso, não vai receber o Espírito Santo. E quem pede mais, recebe mais. Quem pede menos, recebe menos. E quem não pede, não recebe nada. É assim que funciona. Então nós temos que aprender a perseverar em oração. A orar todos os dias, orar sempre, sem descansar, até receber. E se receber, continua pedindo mais, para receber mais, para que Deus possa dar para você uma dose maior do Espírito. Esse assunto é muito enigmático, misterioso, e muita gente se confunde. Então há ensinos errados, há ideias controversas a respeito disso. E eu quero esclarecer uma coisa para você. Eu já vi pastores da minha igreja dizendo que nós recebemos o Espírito Santo por ocasião do batismo. Então, quem foi batizado já recebeu o Espírito Santo, já foi batizado no Espírito, não precisa orar pedindo uma coisa que já recebeu. Olha só, esse é um engano muito grande. Eu vejo o inimigo trabalhando nisso, porque ele sabe que quem orar vai receber o batismo do Espírito Santo. Quem não orar não recebe. Então, uma mentira dessa espalhada, e as pessoas não oram pedindo porque acham que já tem. Eu já tenho, por que eu vou orar pedindo? Não vai receber. Então, entenda, no batismo nós recebemos sim o Espírito Santo. Todos os seres humanos na Terra têm o Espírito Santo. É a voz da consciência agindo na mente e no coração das pessoas. E nós sabemos que o Espírito Santo vai ser retirado da Terra. Agora, todos têm uma parte do Espírito Santo, uma dose. Quando nós somos batizados, nós intensificamos o trabalho do Espírito Santo na nossa vida e recebemos uma dose maior. Isso está no livro de Atos, no capítulo 2, verso 38. O batizado recebe o Espírito Santo. Jesus recebeu por ocasião do batismo. Ele não tinha o Espírito Santo antes? Claro que tinha. Ele recebeu uma bênção, uma unção para o seu ministério. Agora, o batismo do Espírito Santo, os discípulos de Jesus tinham o Espírito Santo. Eles foram batizados por João Batista. Receberam uma dose maior. Agora, o batismo do Espírito Santo aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo, depois da Páscoa, quando no Pentecostes o Espírito se manifestou como línguas de fogo, e aí eles foram batizados pelo Espírito Santo, recebendo uma porção ainda maior. Então, esta porção maior nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que rogar, tem que bater a porta, tem que clamar todos os dias, pedindo para ser batizado no Espírito Santo, para que Deus purifique a tua vida, a minha vida, limpe o nosso coração, nos preparando para essa bênção maravilhosa, que é o batismo do Espírito Santo. Então, hoje, tome uma decisão de intensificar o tempo e a intensidade, né? O tempo, a frequência e a intensidade com que você ora, clamando a Deus pelo batismo do Espírito Santo e com mais frequência. Se você puder mais de uma vez, 2, 3 vezes ao dia, tirar algum tempo, pedindo a Deus, batendo a porta, buscando, você vai receber o Espírito Santo e vai receber uma dose proporcional ao seu desejo, à intensidade e com a frequência que você pede, perseverando. E você vai sentir a diferença na sua vida. Se você não sentir, isso é algo que eu vou contar um outro dia para você. As pessoas ao seu redor vão perceber. Às vezes você pode dizer, não aconteceu nada, não senti nada. As pessoas ao seu redor percebem, elas veem, elas notam. E Deus vai deixar você saber, através do testemunho que elas vão dar, ao perceber a mudança que aconteceu na sua vida. Porque o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos transforma, ele nos modifica. E é de dentro para fora que acontece a mudança, não de fora para dentro, na aparência. Que Deus abençoe você e a sua família. Que hoje você possa tomar essa decisão de intensificar a sua oração, o seu pedido pelo batismo do Espírito Santo, com mais frequência, com mais intensidade. E não desista e não pare até receber. E se receber, continue orando para receber mais. Porque você vai se tornar uma bênção para você mesmo e para quem estiver ao seu redor, para quem entrar em contato com você. Porque Deus vai poder usar você poderosamente quando o Espírito de Deus habitar no seu coração em plenitude.